Eles descobrem diamantes, pensam futuro, agem local, promovem cultura. A Azawila, Associação de Autores Huilanos, realizou o seu primeiro encontro de autores no dia 21 de setembro de 2024 no Casper Lodge, na cidade do Lubango, província da Huila. Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. Ser ou não ser infeliz. Um país informal é aquele que funciona evitando as formalidades, sem grandes preocupações com a organização e de maneira empírica, e suas pequenas e médias empresas são pouco protegidas e muito asfixiadas pelos sistemas políticos e econômicos. Os países nórdicos, como a Dinamarca, Suécia, Noruega e mais alguns poucos, são considerados os mais desenvolvidos do planeta, pois seus povos, na grande maioria, vivem em condições sociais e econômicas excelentes, considerando-se os padrões de vida dos humanos atuais. No entanto, os povos destes países são considerados por muitas pessoas de outras nações como socialmente frios, ou seja, muito racionais e pouco emocionais. É muito importante refletir e comparar os diferentes modos de vida dos diversos povos. Nesta análise, é fundamental considerar a questão ser ou não ser infeliz. Esta questão deve ser feita pela negativa, para se obter uma resposta mais abrangente, mais profunda e real. O objetivo de todos os seres humanos e outros seres é viverem em equilíbrio com eles mesmos e com o espaço ao redor. E isso só pode ser alcançado se cada indivíduo conseguir resolver com dignidade três aspectos fundamentais da vida, e que são alimentação suficiente, roupa para se agasalhar e um teto para se abrigar. Havendo uma satisfação suficiente destas três necessidades humanas, é possível um desenvolvimento sustentado humano, tanto físico como psíquico, e os países nórdicos, denominados acima, conseguiram resolver suficientemente estes fundamentos básicos necessários para um viver mais equilibrado numa grande maioria de seus cidadãos. Os caminhos que os países nórdicos seguiram para alcançarem estes objetivos foram a formalidade, ou seja, organizaram-se de maneira que o conjunto da sociedade participe dos benefícios econômicos, sociais e ambientais alcançados pelo grupo. Com estes fundamentos suficientemente resolvidos, os aspectos emocionais da vida de cada cidadão podem então ser aprofundados e buscando-se permanentemente respostas para a questão da felicidade, através da pergunta: não sou infeliz? Na vida, o mais importante
não é ser feliz, pois o estado de felicidade depende muito de cada um e de seus interesses pessoais ou do grupo. Há muita gente no planeta que gosta de matar e fazer mal aos outros. Há muitas pessoas cujo objetivo de vida é a ganância, ter muito dinheiro e os outros terem pouco, pois assim sentem-se superiores e desse modo supõem-se felizes. Mas será o mesmo? É um ser humano equilibrado consigo mesmo e com os outros quando ele considera-se num patamar econômico e social superior e, à sua volta, os outros seres humanos estão em patamares claramente inferiores? Na vida, o mais importante é cada ser humano, em cada instante, estar em equilíbrio consigo e com o mundo circundante, pois desse modo, seu viver torna-se menos infeliz. Com perguntas feitas pela negativa, obtêm-se respostas mais realistas e profundas. Se a resposta à pergunta "não sou infeliz" for "não estou infeliz", isto é suficiente para definir um modo de vida mais equilibrado. Mas esta questão deve ser respondida todos os dias, pois nunca é uma resposta definitiva, pronta. Deve ser uma conquista diária. Não existe um estado permanente de felicidade, pois os conceitos de felicidade são de lógica própria individual e muito relativos, assim como não existe um estado permanente de equilíbrio. Algumas ditas religiões ocidentais consideram que os bebés, os seres humanos, são frutos do pecado, logo são seres impuros. Outras ditas religiões do Oriente consideram o ser humano, os bebés, como seres totalmente puros, frutos do bem e em harmonia com o meio. Estas duas situações demonstram que há aqui um modo de pensar oposto. O fundamental na vida não é ser feliz, pois ninguém consegue viver totalmente e permanentemente satisfeito. Estar insatisfeito é fundamental no caminhar inteligente humano, pois desse modo buscam-se novos caminhos em todas as áreas, por vezes uns melhores do que os outros, mas em todos estes caminhos existe a possibilidade de se aprender. Estar insatisfeito não é necessariamente viver infeliz, pois a dúvida é o unguento necessário para o desenvolvimento da inteligência humana. Conseguir responder racionalmente à questão não ser infeliz, obtém-se uma visão mais consciente e profunda da realidade de cada ser humano, em cada instante da vida. E quem assim constrói sua vida, utiliza-se bastante da inteligência racional, sem abandonar a razão emocional, tão necessária a um viver intuitivo consciente, e percebendo-se vibrantemente a vida em seus íntimos movimentos de cada dia. A inteligência emocional só por si não capta, muitas vezes profundamente,
as diferentes realidades da vida ao redor, pois o viver diário envolve diversas realidades visíveis ao olhar humano, mas também diferentes realidades não visíveis. E, se isto não for percepcionado através de um raciocínio lógico equilibrado, gera-se uma atitude não inteligente. Conscientes disso, os povos nórdicos, tais como a Dinamarca, Suécia, Noruega e mais alguns poucos países, constroem suas vidas através de uma inteligência racional, porém sem abandonar a emoção. Um país, para ser organizado e não infeliz, necessita da racionalidade objetiva, simples e transparente, para se construir, sem abandonar a emoção. Há pessoas que criticam o viver dos países nórdicos, afirmando que seu modo de vida racional é socialmente frio e sem emoção. A realidade demonstra que as nações nórdicas, e mais algumas poucas, são economias sustentáveis, são mais fortes e equilibradas e vivem em função do seu coletivo, e o indivíduo é parte integral neste coletivo. Os caminhos mais inteligentes são os mais lógicos, simples e menos complexos. Resolvendo-se as questões básicas do viver, é possível responder satisfatoriamente à questão fundamental da vida: ser ou não ser infeliz. Eles descobrem diamantes, pensam futuro, agem local, promovem cultura. A Azawila, a Associação de Autores Wilanos, realiza o seu primeiro encontro de autores no dia 21 de setembro de 2024 no Casper Lodge, cidade de Lubango, província da Huila.